Olá, gente, bem-vindo ao canal Wilson Arcanjo. Essa aula de química sobre história da química e separação de misturas. São assuntos abordados, no primeiro e segundo anos. E essas aulas são ministradas no projeto Educadores por Amor. Então, quem quiser participar desse projeto, aulas para o Enem, só ir no Instagram e observar lá na página do projeto Educadores por Amor. Então, eu sou o Wilson Arcanjo, então vamos dar início a essa aula. Então aqui eu separei alguns dos principais assuntos de química para a prova do Enem. Os primeiros anos, à esquerda, e à direita dos segundos anos. História da química, modelos atômicos, distribuição eletrônica, tabela periódica, oxidação e redução, tipos de substâncias, separação de mistura, tratamento da água, interações intermoleculares, tipos de reações. E para os segundos anos eu coloquei gases, soluções, estequiometria, pH, termoquímica, cinética, pilhas e propriedades coligativas. Só que desses assuntos que eu coloquei, só alguns caíram na prova de 2019. Então eu escolhi dois do primeiro ano especificamente para iniciar esse estudo, para o Enem, que foi justamente História da Química e a parte de separação de misturas. Então vamos lá. Então, a questão que é sobre a história da química na prova do Enem 2019 falava sobre Platão e os conceitos de elementos. Então, é justamente esses conceitos que eu vou falar um pouquinho mais tarde na aula de história da química. Separação de misturas. Caiu a parte de petróleo. Então, o Enem é muito contextualizador. Ele traz a sua vivência diária, para dentro da prova. Então, você tem que enxergar essa vivência diária para poder conseguir melhorar o seu desempenho no Enem. Você olha uma situação, um problema da barragem, por exemplo, é uma situação que pode cair em determinada disciplina no Enem. Então, separação de mistura caiu sobre petróleo. Já em soluções, caiu a parte de descarte de resíduos. Como é que nós estamos descartando os nossos resíduos? Então, é o jeito de se pensar que cada vez mais a gente está gerando mais lixo. Como é que nós vamos descartar melhor esse lixo, quais as consequências para o ambiente. Então, é uma coisa que vocês devem saber para ir fazer a prova do Enem. Então, vocês devem estudar os conteúdos e também contextualizar esses conteúdos na sua vivência. Então, eu fiz uma relação bem interessante entre o Enem e um concurso público. O Enem, a gente estuda os conceitos, esses conteúdos, que são os conceitos, que estão dentro de um edital. Então, nós seguimos esse edital e tentamos abordar todos esses conteúdos. Tudo bem, beleza. Mas só que o Enem te cobra um contexto. Às vezes, no conteúdo que estudamos, não vimos esse contexto. Então, você tem que ir por fora procurar esses contextos em revistas, jornais, para poder melhorar o seu entendimento na prova do Enem. E já no concurso público, ele te dá o edital e vem a prova. E uma prova que não é contextualizada, na maioria das vezes, como o Enem. Então, o objetivo dessa aula, para não ficar tão longo, eu vou falar sobre a história da química. Então, eu vou estudar os conceitos da química recomendados pelo Enem e, através deles, apresentar contextualizações, ou seja, contextualizá-los. Então, eu vou mostrar um pouco como é que eu posso contextualizar esses conceitos. Vamos lá. Então, eu dividi que a história da química tem os conceitos iniciais de história da química, fazemos exercício, tentamos contextualizar, exercitamos e fazemos um fechamento, uma conclusão. Então, a gente tem aqui uma linha do tempo, o tempo vai passando e, anteriormente, lá na Grécia Antiga, se começou a pensar em átomo. Foi evoluindo, na verdade foi passando o tempo e foi surgindo novas concepções de alquimia e de química, que é a ciência que nós conhecemos. Se a gente pensar na Grécia Antiga, vários filósofos pensaram na constituição da matéria, dizendo que a matéria era descontínua. O que é uma coisa descontínua? Que ela é simplesmente formada por uma coisa menor, uma coisa diminuta. E essa coisa diminuta se junta, juntamente com os espaços vazios, e formam o que conhecemos ser tudo que existe como matéria. Então, Leucipo de Demócrito, ele tinha essa ideia de matéria descontínua. E essa matéria, essa menor parte da matéria foi chamada de indivisível, algo indivisível que é o
o átomo. Mas o que aconteceu é que um filósofo também da Grécia Antiga, chamado Aristóteles, observou que não, a matéria não tem essa divisão. Ela é contínua, é como se fosse esse quadradinho aqui. Esse quadradinho não tem divisões, todas as partes são iguais. E isso fez surgir uma nova concepção, não é? A concepção que a matéria é criada por 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Por exemplo, fogo com ar quente, fogo com terra seco, água com terra frio, ar com água úmido. Então, a partir daí, se teve uma noção muito, digamos assim, muito fácil de se manipular a matéria. Então surgiu novas teorias, novas concepções sobre a manipulação da matéria. E esse fogo, terra, água, a nossa associação hoje seriam as fases que nós vamos enxergar quando estiver estudando separação de misturas, por exemplo. Seriam as fases. Fogo é uma fase, terra é outra, e assim vai. Então, quando a gente pensa em essa mudança, esses elementos, a gente pensa, por exemplo, na pedra filosofal que a gente viu lá no Harry Potter, que te dá o poder de transmutar, de transformar. Imagine você pega um metal não tão valioso e transformar em ouro, que é muito valioso. Então a alquimia tinha essa noção, esse interesse, uma busca, uma transformação da matéria, mas não de um ponto de vista científico. Então aí nasceu, aí tem essa fase, não é? Esse período da história chamada alquimia. E aqui eu tenho um Fullmetal Alchemist que mostra também uma transmutação, uma troca. Para você gerar uma transmutação, você precisa dar algo para gerar essa transmutação. O elixir da longa vida e outras coisas que existiam na alquimia, nesse período aí da história. Aí que veio a química. E o que diferencia a química da alquimia? Um cara, não é, que teve grande importância na química foi Lavoisier. Então Lavoisier é considerado o pai da química. Ele fez os primeiros procedimentos, ele começou a usar métodos. Então a ciência é algo que usa métodos. E para ficar mais claro e mostrar essa diferença, a alquimia diferencia da química pelo seu método científico. O que é um método científico? É um procedimento. Então, o cientista deve fazer procedimentos para se gerar algo novo, algo que pode ser aceito na comunidade científica como algo real e algo novo. Então, a alquimia diferencia da química pelo método científico. Que aqui eu coloquei: primeiro se observa, se questiona sobre aquela observação, tenta explicar gerando hipóteses, tenta predizer fazendo experimentos, né, predição de experimentos e até resultados, obtém aqueles resultados podendo gerar leis e teorias. Então esse é o funcionamento da ciência. Primeiro exercício. Os gregos foram os primeiros a pensar sobre a constituição da matéria. Marque a opção que condiz com a definição do átomo. Então, quando eu defino o átomo, eu digo que a matéria é descontínua. Então, eu tenho que encontrar essa que vai dizer que a matéria é descontínua. É possível transmutar chumbo em ouro? Então, essa é a fase da alquimia, a transmutação. B. A pedra filosofal é usada para transmutar todos os materiais? Pedra filosofal é um conceito também de alquimia. Então, da definição de átomo não condiz a alternativa B. A matéria é contínua. Para se tem o átomo deixa a matéria descontínua. D. Além da matéria existem espaços vazios. Então os átomos se conectam, mas entre eles existe o espaço vazio, inclusive dentro do próprio átomo, né? Então essa daí é que está mais próxima por enquanto. Matéria descontínua reflete a não existência de átomos. Então a matéria descontínua, a não existência. Quando se fala não, nega o átomo. E a descontinuidade aceita o átomo. Então a alternativa é B. Para contextualizar, então você pode pesquisar artigos científicos e ler esse texto aqui, é bem interessante e vocês conseguem enxergar um pouco dessa contextualização que eu estou falando. E assim a gente faz um breve exercício retirado desse texto, falando da importância do sal. A descoberta do sal pode ter ajudado o ser humano em: o que foi melhor?
a gente comeu melhor quando descobriu o sal? Essa é a melhor alternativa? Aumentar a pressão arterial é uma consequência, né? Mas isso não é bom para o ser humano. Conservar os alimentos. Interessante. Vamos para D. Não ajudou, pois a comida sempre foi abundante para o homem. Pelo contrário, né? Tivemos predadores que nos atrapalharam na busca pelos alimentos. Na preparação de alimentos como a carne de sol. Interessante, né? Mas o sal trouxe para nós, né, a importância de conservar os alimentos. E o homem conseguiu, né, prevalecer na cadeia animal. Então você vê aí, pensar num sal e pensar na sua importância. Então é um jeito que o Enem pode te cobrar, trazer para a sua vida e te cobrar um tipo de exercício, né, de problemática como essa. E essa é uma questão adaptada do caderno amarelo, no terceiro exercício, questão 94, 2019, adaptada. Os 4 elementos citados anteriormente podem corresponder a que conceito que usamos hoje? Marca a opção correta. Então a gente viu quando a gente estava falando sobre os elementos que corresponde à fase. Quando a gente fala de elementos, a gente pode associar esses elementos a hoje, nossos conceitos de hoje de química, a fases. Então, bóson de Higgs, a partícula Deus, é átomo. Então, é uma ideia de descontínuo. Os elementos é a ideia de continuidade da matéria. Então, A não é. A força nuclear fraca também é uma força relacionada aos átomos. Então, também não é. Conceito de fase, assim como tínhamos falado. Conceito de átomo e molécula. Átomo e molécula também é do conceito da descontinuidade. Então, a alternativa certa é C. Então, aí eu tenho um exemplo mostrando o que hoje chamamos de fase. Temos a fase areia, a fase água e a fase óleo. Isso caracteriza uma substância. E o conjunto, uma mistura delas. 3 fases. E, para finalizar nosso estudo, nós observamos que a primeira aula, não é? Para deixar mais enxuta, que a Grécia Antiga, tínhamos o conceito da descontinuidade, definindo o átomo, tinha o conceito da continuidade, definindo os elementos, e da continuidade surgiu o que chamamos de alquimia. E, com o método científico, chegamos à química, que é a ciência que conhecemos. Então, essa foi a primeira aula. Lembrando, né, que essas aulas são ministradas no projeto Educadores por Amor. Quem quiser participar, só ir lá no Instagram e observar a nossa página. E obrigado aí.